Olá, povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, é muito importante esse joinha, né? Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 8, que diz: bênção prometidas. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, veio a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelai por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, e Monte Santo, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos. Será maravilhoso aos meus olhos. Essa é uma pergunta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isto for maravilhoso do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos. Deus está dizendo, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós, que neste dia ouviste estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Então, Zacarias está falando para esse povo, né? Até que venha o povo, né? Que venha o povo, né? Do Ocidente, do Oriente, né? Vem o povo do Oriente, o povo do Ocidente, né? Vai trazer de lá e habitarão no meio de Jerusalém, esse povo, né? Do Oriente e do Ocidente, né? Eu vou ler novamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Deus está falando através de Zacarias. E trá-los-ei. Deus vai trazer esse povo do Oriente e do Ocidente, né? E trá-los-ei, né? Vai trazer, diz o Senhor dos Exércitos, que vai salvar ele da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Vai trazer eles e habitarão no meio de Jerusalém. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e justiça, né? Esse povo que Deus vai trazer lá do Oriente e lá da terra do Ocidente, né? Deus vai trazer esse povo para Jerusalém, né? E trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça, né? É isso que vai acontecer. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós, que neste dia ouviste estas palavras
da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo, né? Deus mesmo incitou, né? Todos os homens, cada um contra o seu próximo, né? Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o restante deste povo herde tudo isto, né? E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e serei uma bênção. Não temais, esforça-se a vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Então, a esses novatos que estão aí já na chegada de Cristo, né? Deus está mandando através de Zacarias exortar ele para que eles voltem, né, para a casa de Deus, porque Deus se irou-se contra os pais dele e destruiu eles, matou, né, de todas as formas, de doença, de peste e ao fio da espada. Assim tornei a pensar nestes dias fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não tem mais, está dizendo ele que não tema, né? Porque eles não estão com Deus, eles estão para os ídolos. Mas Deus está dando uma oportunidade a ele, está dizendo a ele, não tem mais, né? Não tem mais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Deus está pedindo através de Zacarias que eles façam isso. Olha. Estas coisas são coisas que deveis fazer. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Executar juízo de verdade, né? Ter paz um com os outros nas suas casas, né? Porque assim pensar, Deus falou, assim tornei pensar nestes dias de fazer o bem a Jerusalém, a casa de Judá. Não temas, né? E estas são as coisas que deveis fazer. Falar a verdade, cada um com o seu próximo, executar juízo de verdade e paz nas vossas portas, né? Porque eles não fazem isso. Eles fazem matança, rouba, mata, injuria, adultera, prostitui, então fazem tudo quanto não presta esse povo, né? Mas faz juízo errado dos outros, julga erradamente, né? Eles não têm paz em casa, mas Deus está prometendo aqui, se temer, né? Tiver temor a Deus, né? Não tem mais, né? Para não temer a Deus, porque ele não tem temor, né? Ele não tem, mas se não tem mais, não tenha medo, né? Tá pedindo a ele. Faça o bem, né? Dê o juízo certo. E nenhum de vós pensei mal do seu coração, né? Contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Porque é isso que eles fazem, né? Deus estava mandando Zacarias falar para esse povo, exortar das suas maldades, para ver se eles se reconciliam com Deus. Está mandando porque
na lei de Moisés está falando do bem, mas isso aqui já é instrução quase do novo pacto, né? É uma instrução do novo pacto praticamente já, né? Da doutrina de Cristo. Por isso que ele está falando dessa forma, né? E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, veio a Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês, né, será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Porque eles não estão fazendo mais jejum, estão fazendo jejum para os ídolos, não estão jejuando para Deus, né? Então Deus está dizendo aqui, através dele, assim diz o Senhor, o jejum do 4º mês, do 5º, do 7º, do 10º mês, para a casa de Judá, gozo, alegria, festividade solene, amai, pois, a verdade e a paz, mas eles não estão fazendo isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Tá vendo aí? Porque eles não estão, Zacarias mandou dizer, através de Zacarias para esse povo, que se eles fizerem essas coisas lá no templo de Deus, né, o que vai acontecer? E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor, buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Né? Mas eles... Como é que eles vão fazer isso? Deus está mandando Zacarias falar isso para eles, porque até as outras cidades vai também adorar a Deus, né? Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pagarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, né? Pegarão sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco, né? Pô, a tribo de Judá, né? Eles pregando a palavra de Deus, né? Os mandamentos, os 10 mandamentos, a lei que foi dada através da lei de Moisés para esse povo, né? O povo vai dizer o quê? Porque temos ouvido que Deus está convosco. Vamos também, né? Com o povo da tribo de Judá. Mas como? Não vai ninguém, está tudo apartado de Deus. Por isso que está essa batalha incessante. Deus mandando todo o povo dele que ainda resta a exortar esse povo para ver se Deus consegue resgatá-lo. Mas está difícil. Deus está perdendo a batalha para esse povo, né? Porque Zacarias está falando, os outros falaram e nenhum deles teve sucesso. Não teve sucesso, não resgatou. Antes de Salomão, né? Ainda resgatava. Depois de ele chegar logo na terra prometida, o povo que era enviado por Deus para exortá-lo, né? Para mostrar, ainda resgatava, por pouco tempo mas resgatava. Aí veio por 10 anos, 20 anos, 30 anos, ainda resgatava. Mas quando essa pessoa que estava comandando ele morria, eles iam para os ídolos. Né? Como aqui, eles não querem voltar de jeito nenhum. Né? Não querem. Capítulo 9 de Zacarias, o castigo de diversos povos. Já tem, né? O peso da palavra do Senhor contra a terra de Hadraque e Damasco, o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel
se volta para o Senhor. E também Ramate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata, ouro, prata como pó e ouro fino, como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida. Porque Tiro é uma ilha, será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá também. Gaza e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida. E o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus, e da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações, e ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador de Judá, e Ecrom como um jebuseu. E escarpar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Está falando de Cristo aqui, Alega, ó, muito Cristo, e exulta, filha de Sião, ó, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz aos gentios, e aos domínios, e ao seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. E o Senhor será visto sobre eles, e eis suas flechas sairão como relâmpago, com o relâmpago. E o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará. Eles devorarão depois que os tiverem sujeitado, que estiverem sujeitados. As pedras da funda também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacia de sacrifício, como os cantos do altar, os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará como ao rebanho
do seu povo, porque como pedra de uma coroa, eles resplandecerão na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e os moços e as virgens, né? Falando de Cristo, né? Para esse povo já aí é perdido, eles não vão aceitar. Capítulo 10. Promessas feitas a Israel. Pedi ao Senhor, Zacarias pediu ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dará chuvas abundante e a cada um erva no campo. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos, com vaidade consola. Por isso seguem os seus caminhos com ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho. A casa de Judá e os fará com o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor, e serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e falo-eis voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhe assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicá-los-ão como antes se tinha multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim entre lugares remotos, e viverão com seus filhos, e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e tirá-los-ei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar com angústia, passará pelo mar com angústia, ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se reterá. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor.
São essas as exortações, né, para o povo israelita e Judá através de Zacarias. O castigo dos impertinentes, esse é o capítulo 11, né, de Zacarias. O castigo dos impertinentes, desse povo malvado, descarado, né? Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Baçã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus. Apacenta as ovelhas da matança, porque o povo que era de Deus estão na matança, né? Cujo possuidores as matam e não se tem preocupado, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas, né? Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua mão. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, né? Ele está dizendo que Deus apacentou as ovelhas, que era o seu povo, né? Que vivia matando e vivia morrendo, né? As pobres ovelhas do rebanho tornei para mim vara, né? A uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas e destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou delas, e também a alma deles se afastou de mim, né? E eu disse: não vos apacentarei mais, o que morrer, morra, né? E eu disse: não vos apacentarei mais, o que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído, e as que restarem, coma cada uma a carne da outra, né? Isso é, né, a ira de Deus contra esse povo, porque eles não querem saber de Deus, né? E tomei a minha vara, graça, e a quebrei, para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com estes povos, né? Então, Deus quebrou a aliança que foi dada para esse povo pela sua desobediência. Ele está dizendo aqui: e tomei a minha vara, graça, né? Que eles estavam pela graça, né? Nesse tempo aí, e a quebrei, né? E tomei a vara, graça, né? A vara que era a graça, quebrei, para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todo esse povo. Deus quebrou a graça, que é a aliança que foi dada através de Moisés, né, para esse povo. Deus quebrou porque eles estão rebeldes, eles não querem voltar para Deus. E foi desfeita naquele dia, e assim conhecerão os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era palavra do Senhor, porque eu lhe disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixá-lo, e passarão o meu salário
30 moedas de prata. Isso aí é aquela coisa de Judas lá quando vai vender Cristo. Pelas 30 moedas. Né? Tá, essa fala aqui já tá. É um exortamento que vai acontecer pelo esse povo de Judá, o judeu, né, que vai comprar Cristo por 30 moedas. Porque eu lhe disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não deixai-o, e passarem o meu salário 30 moedas de prata, que é essas 30 moedas que, né, Cristo vai ser vendido por essas 30 moedas, que eles vão comprar Cristo para a morte por essas 30, o povo judeu. Né? O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por ele, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel, porque foi o povo de Judá, né, o judeu, quem comprou Cristo, né, por 30 moedas, né? E o Senhor disse-me, né, está contando através de Zacarias, essa vai acontecer, né? Toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, que é Cristo, que não cuidará do que estão perecendo, não buscará a pequena e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará suas unhas. Né? Ai do pastor inútil, né, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito, e sobre o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Isso aqui está falando já dos pastores que tem aí, e dos pastores de hoje também. Capítulo 12. A destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Zacarias vai dar essa instrução para o povo israelita, né? Fala ao Senhor, fala a Zacarias, para Zacarias falar para o povo israelita. O que entende o céu e que funda a terra, o que estende o céu, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra passada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra naquele dia, diz o Senhor. Farei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles, mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia,
Porém, os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um fecho de fogo entre gavelas, e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e os mais fracos dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e plantearam sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad, Rimon, no vale de Megido. E a terra planteará cada família, a família da casa de Davi, a parte e as suas mulheres, a parte e a família da casa de Natã, a parte e as suas mulheres, a parte a família da casa de Levi, a parte e as suas mulheres, a parte e a família de Simei, a parte e as suas mulheres, a parte todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte e suas mulheres à parte. Capítulo 13 de Zacarias. A continuação. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia, porque eles são transgressores para os ídolos. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memórias, e também farei sair da terra dos profetas e o espírito da impureza. Deus vai fazer, se esse povo se converterem a Cristo, que Cristo vai vir para esse povo, se eles se converterem para Cristo, Deus vai fazer eles se esquecer dos ídolos. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, nem também farei sair da terra profeta e o espírito da impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai, a sua mãe, que o gerarem, lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde
a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Perguntando, dirá a ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. O pastor ferido, o juízo final, a exaltação da igreja. Essa aqui é o pastor, é Cristo, né? Ele vai falar sobre o juízo final para aquele que não seguia a sua doutrina e a exaltação da igreja de Deus, que ele vai adquirir com seu próprio sangue. Ó espada, desperta contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalha a Sião as ovelhas, mas louvarei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Continuação, né? E eis que vem o dia do Senhor em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dela para o sul. E fugirei pelos vales dos meus montes, pois o vale dos meus montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, né? Um dia conhecido, nem dia nem noite será mais, nem dia nem noite será mais, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a metade delas para o mar ocidental. E no verão e no inverno sucederá isto, né? E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra, isso aqui está falando dos últimos dias, né? Nos últimos dias, essa exortação aqui, falando para esse povo, né? Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém,
e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananiel até aos lagares do rei. E habitarão nela, e haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhe apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro, prata e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naquele arraiais, como foi esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar as festas dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campanhas dos cavalos santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, e todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão delas e tomarão, e nelas cozerão, e naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Tá, Deus está mandando Zacarias falar essas coisas todinhas. Não é que eles já tenham recebido essas bênçãos não, porque eles são transgressores. Deus está mandando Zacarias exortar essas coisas para esse povo de Judá, para o povo israelita, que se acontecer de eles voltarem, né? De eles voltarem, tudo isso será para eles. É se eles voltarem, porque eles não estão em Deus, não. Né? Essas coisas aqui é se eles voltarem. Né? Por isso que Deus está mandando Zacarias falar para ele essas coisas, né? Todas as panelas em Jerusalém, todos serão consagrados ao Senhor dos Exércitos, e todos os sacrificarem virão, e delas tornarão, e nelas cozerão, né? E fizer as festas dos tabernáculos, que eles não fazem mais, né? Aí sim. Termino aqui o livro de Zacarias, né?
Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. Que vocês se mantenham firmes na igreja de Deus, a única e verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Afaste das igrejas dos ídolos, das estátuas de santos e de santa, se afastem, porque isso é abominação ao Senhor. Por mais que eles venham dizer para vocês que a Bíblia está mentindo através da palavra de Deus, porque o que eu estou falando aqui é a palavra de Deus e é uma batalha incessante de Deus, né? Da legião do bem e a legião do mal, desde que esse povo saíram do Egito, que por causa dos deuses das estátuas, né? Que nesses tempos aí são chamados de deuses, né? De ídolos, nos dias de hoje não são chamados de santo. Santa fulana, santo fulano, né? E os templos também, né? Isso é abominação muito grande para Deus. Isso faz parte da legião do mal. Por isso que a legião do mal criou essa religião e estão enganando vocês, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde e prosperidade. Voltarei no livro de Malaquias, o livro preferido dos falsos pastores, né? É o livro preferido dos falsos pastores, é Malaquias, né? Das falsas igrejas também, dos falsos pastores, das falsas igrejas, é Malaquias, né? É o último vídeo do Antigo Testamento que eu vou ler. Todos esses livros que eu li até agora, todos eles fazem parte da trajetória do povo que veio lá do Egito, né? Essas exortações para esse povo que se afastou de Deus e que não quer Deus de jeito nenhum, e Deus perdeu esse povo para a legião do mal. Não todos, né? Porque esse mesmo Zacarias é da legião do bem ainda, né? Mas 99, vou botar assim, 99% estão na legião do mal, na legião de Satanás, né? Então Deus vai enviar seu filho para esse povo para tentar resgatá-lo, né? Já que através desses profetas ele não se resgatou, não voltou, não se converteram novamente. Através dos profetas, de todo esse povo que Deus enviou para eles, para resgatar ele da legião do mal, eles não quiseram, né? Como até agora não tem nenhuma volta, tem só exortação para eles, para que eles abandonem. Ainda lá no início, né? Antes de Davi por ali, Samuel, e em Reis, parece, se não me engano, em Reis, eles ainda voltavam para Deus, né? Eles eram resgatados, só que depois eles voltavam, né? E chegou um tempo agora, no final, nessa população mais nova do povo israelita, do povo de Judá e todos os outros, que eles foram-se embora para a legião do mal e não quiseram voltar mais para a legião de Deus, não quiseram. Deus está mandando vários e vários profetas para eles, para ver se convence, para eles voltar, mas eles não voltam, não voltam. É por isso que Deus vai mandar Cristo, né? Para tentar resgatar eles, e eles não vão aceitar Cristo, não vão querer Cristo, vão ser apartados está escrito, eles são apartados de Cristo, os israelitas são apartados de Cristo. O povo de Judá também são apartados porque eles não quiseram mais saber de Deus e foram atrás de outra doutrina, de outros pastores, de outros templos, de outros deuses e não de Deus, né? Então ele vai mandar Cristo agora, depois eu vou ler para vocês. Deixa um joinha aí para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenho dito,